Em 2017, se você for tem um site na internet que chama Global Forest Watch, que é um site da Universidade de Maryland que faz monitoramento, é o melhor monitoramento por imagem de satélite das florestas do mundo inteiro. E você vai ver lá, eles fazem quantitativos e tal. Em 2017, o país que mais desmatou no mundo foi a Rússia. Não foi o Brasil. O Brasil vem em segundo lugar. Porque o Brasil sempre teve a pole position, né, no desmatamento. E o que está acontecendo na Europa? Está secando a Europa. Acabei de voltar de um encontro lá na República Tcheca, está secando. Estão tendo secas cada vez mais graves e parece que não tá, que é uma tendência mesmo. Por quê? Porque estão desmatando as cabeceiras, que é a Rússia. A Rússia desmata porque produz madeira para a China fazer papelão para exportar os produtos de consumo, que a China é hoje a manufatura do mundo, né? E essa conexão entre desmatamento e secagem não tinha sido ainda feita propriamente. E aqui a mesma coisa. Então, nós tivemos essa, vamos dizer assim, infeliz coincidência histórica de que os colonos europeus, que é a mentalidade do colonialismo europeu, veio impregnada com essa inconsciência, vamos falar assim, geofísica, né? Porque a floresta na Europa foram desmatadas em grande parte e não secou, porque tinha a Rússia lá, nas cabeceiras dos rios aéreos. Aqui chegaram a desmatar a Mata Atlântica e tinha a Amazônia na cabeceira dos rios aéreos. Estão desmatando a Rússia lá, está secando a Europa, estão desmatando aqui a Amazônia, está secando o centro-sul do Brasil. Considerado uma capacitação, porque a gente vai ver um monte de coisa, mas não necessariamente vocês vão sair. E daí se expandiu. Estamos aqui no Centro de Treinamento e Manejo Florestal Roberto Bausch, do Instituto Floresta Tropical, com os alunos da Exalc, realizando um curso, conhecendo práticas de exploração de impacto reduzido e também vendo uma outra atividade que é bem predominante na produção de madeira da Amazônia, que é a exploração convencional. Bem, essa atividade é para mostrar para os alunos, para caracterizar bem, fixar bem, o que é uma exploração predatória, ou dita convencional aqui na região, que é a mais predominante e responsável, eu diria, acima de 85% da produção hoje na Amazônia. Ela é geradora de muitos impactos, como a gente está vendo aqui, abertura do dossel, danos ao solo, desperdício de madeira muito grande, madeiras são esquecidas nas florestas e infelizmente é a predominância, é isso aqui que a gente está vendo. A ideia do curso é a gente mostrar para os alunos na parte inicial do curso isso, para eles irem desenvolvendo ao longo do curso a ideia e fixando melhor os aspectos que a gente poderia melhorar com relação a isso, que seria utilizando boas práticas de manejo. Uma questão é por que isso ocorre. Isso ocorre porque a gente ainda tem problema de comando e controle, a gente ainda compra madeira sem exigir a origem. Muitas das madeiras que chegam no Centro-Sul e até outros países são oriundas desse tipo de manejo. Como a gente está vendo, é muito danoso ao ambiente, mas a própria sociedade poderia contribuir exigindo, por exemplo, a origem de onde aquela madeira veio, ou talvez até um selo, uma certificação, para ter garantia de que a floresta não fique nessas condições.
porque as condições que ela está hoje, ela não consegue mais se reerguer. Essa área aqui já foi explorada mais de 3 vezes, houve 3 reentradas. Então, já está muito próximo a um desmatamento isso aqui. E essa que é a ideia de quem praticou isso aqui. Ele não tem interesse em fazer manejo e permanecer com aquela área sempre como floresta, de transformá-la em outro uso do solo. O manejo florestal com exploração de impacto reduzido, de fato, ele traz muito a questão do planejamento da atividade. Essas atividades iniciam com um conhecimento macro da sua área, onde você distribui as áreas de manejo florestal, suas unidades de manejo florestais e, consequentemente, as unidades de produção anual, em que é sugerido que ela também, dependendo do tamanho, se for um grande empreendimento, que ela seja dividida em unidade de trabalho, girando em torno aí de 100 hectares cada unidade dessa. Mas ela pode ser também uma área menor para a comunidade, quando a comunidade tem uma área menor, pode chegar até a menos do que 100 hectares uma dessas unidades de produção. E as atividades que são envolvidas, a gente divide em grandes blocos, que seriam atividades pré-exploratória, atividades exploratória e atividade após a exploração na área. Dentro dessas atividades, depois da gente fazer toda a questão macro, que vem também com o inventário amostral, em que serve para elaborar o plano de manejo, que é algo exigido pela legislação brasileira, e também levando em conta o Código Florestal, são realizadas essas atividades pré, que seria um inventário 100% da área, delimitação inicialmente da área em que você vai trabalhar, dessa UT, e depois você prepara toda a infraestrutura para você fazer o levantamento das árvores, que a gente faz como se fosse um censo, para facilitar o planejamento dessa área, e faz também nessa parte inicial da exploração de impacto reduzido o corte de lianas ou corte de cipós para reduzir o impacto no momento da queda dessas árvores. Isso se resume basicamente à parte da pré-exploração. Se a legislação permitir, em algumas situações, você já faz a abertura das estradas. Você planeja as estradas e faz a abertura dessas estradas. E aí inicia-se os procedimentos durante a exploração da madeira, que aí você vai fazer um corte planejado, com todo cuidado para direcionar a queda, visando um melhor transporte e arraste dessas toras para o pátio, como também redução de impactos imediatos e desperdício na floresta. Depois essas árvores depois de tombadas, você espera-se em torno de uma semana para evitar acidente, algum galho que tenha quebrado, que esteja dependurado aí na floresta, que pode ocasionar um acidente, por isso que espera esse período. Depois você faz o traçamento, que é a retirada da copa, e depois se faz um planejamento do arraste, visando o melhor caminho que essa tora vai percorrer para chegar no pátio de estocagem, onde chega o caminhão que leva esses fustes que foram retirados da floresta para a serraria, onde ele será beneficiado e transformado em diversos outros produtos. E assim a gente encerra essa parte durante a exploração e parte para atividades após a exploração.
As diferenças principais entre uma exploração convencional, que é bem predatória, com manejo florestal com exploração de impacto reduzido, é que, em virtude de não haver nenhum tipo de planejamento na exploração convencional, ela gera muito desperdício. Como eles não sabem se localizar na floresta, porque eles não fazem mapeamento de nenhum dos indivíduos, eles não sabem onde as árvores estão, e isso ocasiona um impacto fulminante naquela área, com abertura de dossel, desperdício, impactos na vegetação que está ali, e não tem nenhuma preocupação também de deixar indivíduos para perpetuar aquela espécie para o futuro, por exemplo, deixar árvores matrizes, ou então não cortar ou não manejar, não explorar indivíduos que têm poucos representantes naquela área, que é melhor deixar, conservar ele na floresta do que você acabar eliminando ele. E não há uma preocupação nesse tipo de atividade de você manter essa floresta sempre como floresta, como é o manejo florestal com exploração de impacto reduzido. O que ele quer, e inclusive eles fazem várias reentradas nessa área, visitamos aqui alguma que eles entraram 3 vezes já na área, essa área já fica praticamente quase desmatada. Eles querem de fato isso, né? Retirar aquele obstáculo que tem na frente, que seria a floresta, para fazer um outro uso do solo, como soja que está chegando aqui. Primeiro pasto, pastagem, e depois essas pastagens, depois de um determinado tempo, 3 a 5 anos, não fica mais produtiva, e eles acabam convertindo essas áreas para soja ou outra atividade que está chegando aqui na Amazônia, com algodão ou eucalipto. Para o lado da exploração de impacto reduzido, a gente tem a área permanentemente vai ser floresta. Você respeita a quantidade de indivíduos por espécie que tem na área, deixando uma quantidade de indivíduos que eles podem se reproduzir, se cruzar ao longo do tempo. A ideia é que se mantenha fluxo gênico, é que não tenha muita variabilidade genética dos indivíduos que vão ficar. Os indivíduos que têm uma densidade baixa, eles é proibitivo você cortar, e também são reservados algumas árvores matrizes que vão contribuir para que a diversidade não seja muito afetada nesse tipo de atividade. E é uma atividade que, a partir do momento que você registra ela como uma atividade econômica, aquela área tem que ficar com floresta permanentemente. Apesar do nome do curso ser Gerenciamento de Exploração, o curso ele traz uma reflexão bem grande, né, bem ampla do que a floresta representa, né, para a Amazônia, para o Brasil e também para a formação dos engenheiros florestais. Eu acho que a ideia do curso é primeiro trazer a reflexão de que quando a gente fala no termo floresta, a gente não está falando só efetivamente das árvores, da fauna, mas a gente fala também muito de pessoas, né? Então a ideia do treinamento é, primeiramente, mostrar a importância da floresta, né? Mostrar que essa floresta ela sempre está ocupada por pessoas e é importante a gente conhecer um pouco de como utilizar, né, essa floresta em parceria com as comunidades que nelas vivem aí na Amazônia. Outra característica bem importante do treinamento é que ele traz à tona os termos práticos, né? Quais são as atividades que elas vão estar sendo desenvolvidas dentro dessa floresta para que a gente retire os produtos da floresta, mas mantendo a capacidade que a floresta tem de regenerar e de devolver esse produto para a gente nas próximas intervenções que serão feitas aí.
essa oportunidade de fazer, né, esse curso de capacitação aqui do IFT é muito importante na nossa formação de um engenheiro florestal, porque ela linka todas as áreas do conhecimento que a gente aprende ao longo do curso, né? Conservação do solo, conservação da água, a questão social, segurança no trabalho e também a economia florestal. Um outro ponto que a gente teve aqui nesse curso de capacitação foi também a questão do manejo florestal, não só numa visão empresarial, mas também o manejo florestal comunitário, que envolve as pessoas, né, os povos da floresta, no manejo dessa riqueza da nossa diversidade, que vai para além da madeira, né, que a gente estudou aqui bastante sobre os produtos florestais não madeireiros. A gente pôde ver a extração a campo do óleo de copaíba, do cipó titica e de outros produtos que podem gerar um maior valor agregado e também fazer parte da socioeconomia local de comunidades. Eu vou ressaltar 2 pontos depois da experiência que a gente veio aqui. Um deles foi a ampliação da nossa visão de atuação, que lá na escola a gente trabalha muito focado na área silvicultural de eucalipto e pinos. E aqui com essa experiência a gente conseguiu ver como se trabalhar com as árvores nativas, principalmente desse bioma tão grandioso que é a Amazônia. E um outro ponto que eu ressaltaria também é como essa viagem vai afetar a pessoa que eu sou com o comprometimento da minha profissão. Que ao vir aqui a gente se choca com a realidade desse lugar. E como engenheiro florestal a gente tem que ter esse olhar mais cuidadoso sobre essa dádiva que o nosso país tem, que é o bioma amazônico. E se trabalhar com uma diversidade cultural, uma biodiversidade de espécie, de fauna, flora, é uma coisa que me abriu os olhos nessa experiência realizada graças ao professor Edson Vidal. E além dessa visão, né, mais de estudante de engenharia florestal, também tem a questão de se colocar como cidadão. Por exemplo, eu tenho uma mesa na minha casa de madeira que eu vejo ela todos os dias. Mas será que nós paramos um tempo para pensar de onde veio essa madeira? Será que essa madeira ela contribuiu com o desmatamento ilegal? Ou será que essa madeira ela veio de áreas de manejo, de exploração de impacto reduzido? Eu acho que é importante a gente fazer esses questionamentos, porque o manejo florestal sustentável, né, nas nossas florestas tropicais, eu acho que ele pode alavancar muito quando houver a participação social, né, quando a gente se colocar dentro desse processo. Carimbó, pai dele. Dentro dessa disciplina, uma coisa importante é a gente mostrar um pouco do contexto da região amazônica, e a gente passa aqui por Belém do Pará, que é uma das metrópoles, onde eles têm condições, os alunos, de irem nas feiras e, além de conhecer madeiras, eles conhecem todo o produto que a floresta oferece. E também conhecendo um pouco da cultura local, né? Qual é o futuro que a gente deseja para as nossas florestas tropicais? Se o desmatamento continuar, quais são os futuros? Não é futuro, é presente. Já está acontecendo. A savanização da Amazônia já está em curso. A cada ano nós perdemos áreas imensas de florestas que
que não foram desmatadas, inclusive áreas dentro de reservas e parques e áreas de conservação, por conta da mudança climática. A mudança climática produz um efeito cascata, o chamado efeito dominó ou efeito bola de neve, faz com que a floresta fique inflamável e aí o fogo entra e compromete essa floresta. E aí no ano seguinte você já não tem mais floresta ali. Então a savanização da Amazônia, especialmente a Amazônia do Leste, já está em curso. É gravíssima a redução de chuvas e perdas, quebra de produção e etc. E o que ocorre é que nós estamos num período de transição. Tem uma parte da Amazônia conservada e uma parte não. Então, a parte não, ela produz eventos como aquela seca de 2014, 2015, muito séria, etc. E já tem se repetido. E a parte sim produz cheias, porque os rios ainda estão funcionando. Mas aí a interação entre elas produz desequilíbrios, aí produz acidentes, desastres naturais. Então vai se oscilar, enquanto o sistema não virar deserto, ele vai se oscilar entre muito úmido e muito seco. Fica muito seco muito tempo, muito úmido muito tempo. Os dois extremos não interessam para a agricultura. Muito úmido você perde soja, dá um fungo, etc. Muito seco, perde também, principalmente na floração. Né? Você tem quebra massiva de produção se você tiver uma seca na floração da soja e de outras agriculturas. Então, é grave, gravíssima a situação atual. E eu diria assim, nós já passamos do ponto de não retorno, mas o ponto de não retorno, eu falo, da mentalidade. Que agora, por exemplo, começa um novo governo e é mais forte ainda, parece que é intensificada essa mentalidade que está levando ao desastre. Tem que mudar essa estratégia, mudar essa estrutura e é possível, o duende suíço mostrou, é possível e com alto ganho, né, para todos os envolvidos. O que precisa só é que alguns nichos vão perder. Né? Então, por exemplo, a indústria química tem que reduzir a sua pegada, vamos dizer assim. Né? Então pode reduzir lucro, mas pode fazer outras coisas. Né? A história está cheia de exemplos. Até 2006 a Nokia era uma potência. Né? Poucos anos depois acabou. E a Apple que se cuida, porque está vindo outras tecnologias aí. E essa é uma realidade de todo o sistema vivo. Você tem que ficar esperto, tem que estar o tempo todo ativo e percebendo. E no nosso caso hoje, esperto é olhar 4 bilhões de anos de ciência e tecnologia, de R&D, que a gente chama, de pesquisa e desenvolvimento, que a natureza fez por nós e que tem um arsenal extraordinário que está sendo perdido de soluções inteligentes, estáveis, saudáveis, baratas, que produzem lucro, etc, etc. Põe tudo junto e você tem solução para praticamente quase tudo do que a gente está vivenciando hoje. Agora, não tem solução para mentes estreitas, não tem solução para... A natureza não tem solução para a motosserra, né? Ela não consegue se defender de motosserra, do fogo, mas ela consegue sim se defender quando o ser humano, a civilização, percebe, fala, poxa, voltar para a natureza, na realidade, é avançar em termos tecnológicos bilhões de anos, tá? Comparado com a tecnologia que a gente tem da Revolução Verde. A tecnologia da Revolução Verde foi importante para a gente entender como funcionam os mecanismos. Mas agora a gente precisa voltar, na realidade, avançar para o sistema natural, porque a sabedoria de fazer um planeta habitável, terraforming, é da natureza, não é da civilização.